bom, a nimesulida está liberada no Brasil, mas tem tantos países em que é proibida. A gente falou um pouquinho disso daqui, da gente às vezes ter aquela síndrome de vira-lata, que achar que, bom, a gente está errado, então. E como é que a gente pode explicar para as pessoas por que, então, assim, em outros países tem essa proibição? Por que lá eles viram que faz mal e aqui a gente não vê que faz mal? Tem questões também de organismos, né? Dependendo do país em que a pessoa nasceu. Enfim, queria que você explicasse um pouco isso também. Por que lá não pode, aqui pode, a Anvisa é tão responsável e está deixando um medicamento que não poderia, enfim. É difícil responder essa pergunta. Talvez isso seja um excesso de zelo, né? A gente poderia imaginar de algumas agências regulatórias de vigilância farmacológica desses países. Existe a questão genética ou étnica, né? De que em determinados países aquele determinado risco é mais alto por uma questão genética, né? Do metabolismo genético, relacionado à genética do metabolismo da droga naquela população. Eu estou me lembrando agora, por exemplo, do caso da dipirona, né? Que é a Novalgina. Isso. Todo mundo conhece. Nos Estados Unidos é proibido Novalgina porque houve relatos de aplasia de medula. Aplasia de medula é um efeito no sangue onde as células sanguíneas, os leucócitos, os eritrócitos, todos desaparecem e é uma situação grave, potencialmente fatal, inclusive. E aqui a Novalgina é liberada e a gente não vê, né, na prática, notificação de aplasia de medula. Né? Então, é uma questão em aberto. Assim, a gente pode discutir por que em alguns países é proibido e aqui no Brasil não. Na avaliação de vocês, o que vocês pensam sobre isso? Não, eu só ia acrescentar a questão da judicialização, né? Nos Estados Unidos, a questão da judicialização pesa muito, até mesmo nas agências regulatórias. E também tem medicamentos que são liberados no exterior e que não são aprovados aqui. Tem o contrário também. Temos o contrário, nós temos procinéticos do aparelho digestivo que são para fazer as coisas funcionarem melhor, que saíram do mercado ou que nem chegaram a ser aprovados e que fazem falta. Pois é, mas então é questão genética mesmo das populações e que lá tem mais o efeito colateral e aqui não? Por que isso? Pode ser um dos fatores e o outro fator é que talvez a gente comunique menos no Brasil, notifique menos, porque o nosso sistema é muito burocrático, muito manual. Então, aqui, para te avisar que um paciente teve uma hepatite aguda medicamentosa, para quem que eu aviso mesmo, qual que é o papel, lá eu acho que já é uma recorrência um pouco maior. Então, acredito que isso influencie, mas sim, com certeza, as reações a medicamentos são diferentes. Doutora Cíntia, por que isso? Olha, eu fico imaginando que essa notícia, pelo que eu vi, eu disse que eu estava viajando agora, eu não acompanhei muito, eu cheguei Eu estava na Índia, né? Estava na Índia, no Congresso Internacional de Nefrologia. Tem uma novidade lá desse congresso? Vamos abrir esse parênteses aqui. Depois vamos falar, então. Eu quero depois uma fala sua sobre esse congresso na Índia. Mas assim, o que a gente percebeu, que eu fui ver a notícia, fui ler a notícia, né? Vinha para o programa para falar nimesulida, né? O que houve? A nimesulida, que eu entendi, foi por insuficiência hepática, né? Dano hepático. Eu, recentemente, também fui para os Estados Unidos. O Advil, que é o ibuprofeno, continua lá facilmente. A gente vai ali e compra na farmácia, não precisa receita, não precisa nada. Por que só a nimesulida? Eles são da mesma família. Provavelmente, eu fico imaginando assim, essa notificação chega às vigilâncias, notificações, com a nimesulida. Então, vamos banir a nimesulida, mas e por que não banir os outros? Eles são tudo da mesma família? Eu não consigo entender. Porque, assim, aí eu fui ver, está banido para doença de rim? Não está banido para doença de rim. Tem alguma notícia que foi banido para do rim? Não, não está. Está banido para insuficiência hepática. Então, assim, eu não sei responder isso. Porque se nós somos todos irmãos aqui, eu vou pegar só esse irmão aqui, vou segregar esse aqui, todo mundo é irmão. Deixa eu perguntar então para a Giovana, então, que é do Conselho Regional de Farmácia. Chega a notificação para vocês lá de alguma reação sobre a nimesulida, anti-inflamatório?
falando de notificações, né? A gente procurou, a Anvisa tem, né, no seu site ali notificações, se a gente for buscar. Daí nós fizemos uma pesquisa sobre a nimesulida, mais especificamente aqui no Rio Grande do Sul. E na pesquisa, né, veio o filtro de uma notificação por insuficiência renal. Então, a subnotificação eu acho que fica muito escondida, né? A notificação fica muito escondida nesse tema. Acho que nós volto a falar na cultura, tanto a nível hospitalar como a nível farmácia, né? A senhora falou ali, não vejo farmacêuticos de farmácias, que é onde a população tem mais acesso, né, a medicamentos, que é nas farmácias mesmo. Realmente, assim, nós estamos, o farmacêutico a farmácia vem se estabelecendo como um ponto de saúde, um estabelecimento de saúde desde 2014. Então, o farmacêutico está cada vez mais atuante nisso, com vacinas, com outros serviços dentro, com a própria orientação. E tem, sim, farmacêuticos que já fazem essa atenção mais direta com os pacientes. Eu sou formada há mais de 20 anos na rede pública. Claro que nós na rede pública já ligava direto, às vezes o médico era do mesmo município, era mais fácil eu conversar com ele sobre interação, como a senhora falou, sempre respeitando o âmbito do profissional, né? E muitas vezes não chega até ele todas as prescrições que o paciente tem, mas chega na gente, né? E quanto tempo ele está usando aquela prescrição dele também, né? Então, acho que a notificação realmente é uma cultura que nós deveríamos, aqui no Brasil, a Anvisa deveria propagar mais ela, né? Pedir mais que hospitais, que locais de saúde, que tem essas queixas dos pacientes de algum relato, assim, de algum efeito, que a gente consiga investigar isso falta. Isso falta bastante. Mas para além das notificações, que são os registros oficiais, eles são extremamente importantes, mas a gente não tem essa cultura da notificação. Pela percepção de vocês, experiência com atendimento ao público e que utilizam a nimesulida, vocês sabem de alguma história, de algum efeito que tenha causado algo assim de relevância, doutora? Diretamente da nimesulida? Não? Doutora Karine, sim ou não? Não. Doutora Cíntia? Mas eu tenho um monte de paciente que faz nefrite intersticial aguda por nimesulida. Ah, é? Nimesulida, mas qualquer outro inflamatório. Mas como o nimesulida é o que mais se usa atualmente... É o que mais se usa. E os hospitais fazem essa notificação, doutora? Voltaren, eu não vejo mais. As pessoas, é só nimesulida, porque é barata, 100 miligramas. É rápida. É rapidinho, tu vai ali e compra 100 miligramas, é bem baratinho. Então, assim, e funciona. Então, nós temos, no meu serviço de nefrologia lá no hospital, muita nefrite intersticial, vou dizer, muita. Você traduz isso para o leigo, doutora? Leigo é o seguinte, paciente com insuficiência renal aguda chega no hospital com um caso que a gente diagnostica insuficiência renal aguda, a gente tem que fazer... Insuficiência renal aguda é assim, a pessoa está urinando menos, ela está vomitando, ela faz um exame de creatinina da alta. Vai para diálise. Ela às vezes tem que ir para diálise. E a gente tem um paciente doente, mas com o rim não funcionando. Tá? Aí nós temos que fazer uma anamnese para saber qual é a causa. Para investigar. Para investigar. Tá, aí tem uma vertente. Ele pode ser porque desidratou, porque teve diarreia, porque teve vômito. E às vezes tu não chega à conclusão de nada e tu acha na história o quê? Anti-inflamatório. Eu uso cronicamente anti-inflamatório. Eu acho que é bem mais comum insuficiência renal aguda ou sangramento digestivo por úlcera do que até a falência hepática aguda, que foi o que motivou a proibição da nimesulida. Não trato nada na realidade, eu acho que nós precisávamos de mais estudos, né? A longo prazo também. Mas assim, deixa eu só, Giovana, pegar, então, para fechar esse raciocínio, doutora Cíntia. Então, assim, a senhora tem, na sua experiência profissional, pacientes que tiveram complicações em função do uso indiscriminado da nimesulida. E deixa eu te dizer que o paciente de anti-inflamatório. Incluindo nimesulida. Na literatura, eles recuperam, esses pacientes com insuficiência renal aguda, recuperam plenamente ao redor de 45% total, 40% parcial e em torno de 10%, 15% pode ficar crônico em diálise pro resto da vida. Tá? Na literatura. Sim. E nós temos pacientes em diálise crônicos, com nefrite intersticial crônica, que se faz biópsia de rim, porque o diagnóstico
definitivo é a biópsia de rim, tá? Ele vai aparecer lá na biópsia a lesão, essa nefrite intersticial crônica. E eu sei que é por medicamento, tá? Então, eu tenho diagnosticado. Não se faz biópsia em todos, porque o que a gente faz? A gente tira o remédio e espera ver se recupera a função renal nos dias, né? Dá um tempo para a pessoa, né? Senão... Tá. Mas então, assim, doutora, a gente está falando aqui e boa parte do programa a gente colocou aqui as análises indo no sentido de que não devemos considerar a nimesulida um remédio proibido no Brasil, certo? Isso eu acho que, né, é consenso. Ao mesmo tempo, há de se redobrar os cuidados no uso desse remédio. Ao mesmo tempo que não é o pior remédio do mundo, ele tem que ter muito cuidado para usar, principalmente não tornar esse medicamento um ato corriqueiro, um uso contínuo indiscriminado.